Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, vamos dar um bom dia a todos. Nossas mais humildes reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Então vamos dar prosseguimento à leitura do Srimad Bhagavatam. O canto é o terceiro canto, o capítulo é 7, intitulado Outras Perguntas de Vidura, e o verso é o verso número 18. Então vamos cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos numa aula de Srimad Bhagavatam. Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vananchari Yamuna Tira Vananchari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari.
fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Arta bhavan vinishchitya pratitasyapi natmanaha tanchapi yusmacharanam sevayaham paranude. Artabhavan vinishchitya pratitasyapi natmanaha tanchapi yusmacharanam sevayaham paranude. Então, tradução palavra por palavra. Arta abhavan, sem substância. Vinishchitya, sendo verificado. Pratitasya, dos valores aparentes. Api, também. Na, nunca. Atmanaha, do eu. Tan, isso. Cha, também. Api, deste modo. Yusmat, Deus. Charana, pés. Sevaya, pelo serviço. Aham, eu próprio. Paranude, serei capaz de abandonar. Tradução. Mas, meu caro Senhor, sou-te grato porque agora posso entender que esta manifestação material não tem substância, apesar de parecer real. Estou convencido que, servindo a teus pés, serei capaz de abandonar a ideia falsa. Significado dado por sua divina graça a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Os sofrimentos da alma condicionada são superficiais e não têm valor intrínseco, como cortar da cabeça em um sonho. Contudo, embora essa declaração seja teoricamente verdadeira, é muito difícil que o homem comum ou o neófito no caminho transcendental compreendam-na praticamente. No entanto, por servir aos pés de grandes personalidades como Maitreya Muni e por nos associarmos constantemente com eles, capacitamo-nos a abandonar a ideia falsa de que a alma sofre de dores materiais. Om Gyanatimirandasya Gyananjanachalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yanabhutale Swayam Rupahakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siutapada Kamalam Siguru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahaganara Agunata Vitantam Sadivan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostu Te Tapcha Kancha Nagorangi Radha Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriya Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachachade Chatarine Vachakalpa Tarubhya Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasa Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Então vamos aproveitar que o verso é muito curto, vamos ler o verso seguinte também, que é o verso 19, que os dois assuntos são completamente relacionados. Na verdade, um verso complementa o outro. Yatsevaya Bhagavata Kutastasya Madhudvishaham Ratirasobhavetivra Padayorvyasanardanaham. Então, tradução palavra por palavra. Yat, a quem, Sevaya, pelo serviço, Bhagavata, da personalidade de Deus, Kulta, Stasya, do imutável, Madhu, do Ishaha, o inimigo do Asura amado, Rati, raça, o apego em diferentes relacionamentos, Bhavet, desenvolve, Tivra, muito estático, Padayo, dos pés, Vyasana, aflições, Ardhanaha, subjugando. Tradução: servindo aos pés do mestre espiritual, tornamo-nos aptos a desenvolver êxtase transcendental no serviço à personalidade de Deus, que é o imutável inimigo do demônio Mado, e cujo serviço subjuga nossas aflições materiais. Significado dado por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A companhia de um mestre espiritual fidedigno como o sábio Maitreya pode ser de absoluto auxílio para se atingir o transcendental apego ao serviço direto ao Senhor. O Senhor é o inimigo do demônio Mado, ou em outras palavras, é o inimigo do sofrimento de seus devotos, do seu devoto puro. A palavra Ratirasa é significativa nesse verso. O serviço ao Senhor é prestado em diferentes doçuras, relacionamentos transcendentais, neutra, ativa, amistosa, paternal e nupcial. A entidade viva na posição liberada do transcendental serviço ao Senhor fica atraída por uma das doçuras supramencionadas e, ao se ocupar no serviço amoroso ao Senhor, o apego ao serviço no mundo material é automaticamente subjugado, como se declara no Bhagavad Gita 2.59. Rasa vrajam rasopi asya param drištva nivatate. Então, bom dia a todos. Antes de mais nada, vamos tentar pegar aqui o significado desse verso aqui, o 2.59, que é um verso famoso, né? O verso ele diz: Visaya vini vartante niraha rasya dehina rasa vrajam rasopi asya parandristva nirvatante. Esse verso do Bhagavad Gita ele diz o seguinte: a alma corporificada pode restringir-se do gozo dos sentidos, embora permaneça o gosto pelos objetos dos sentidos. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela se fixa em consciência. Nesse verso aqui, ele fala sobre a superexcelência de Bhakti, né? Então, quais são os temas que são tratados nesses dois versos, né? Quais são os temas que são tratados nesses dois versos, né? Então, o primeiro: mas meu caro Senhor, sou-te grato agora porque agora posso entender essa manifestação material. Não tem substância, apesar de parecer real. Estou convencido de que, servindo aos teus pés, serei capaz de abandonar a ideia falsa. Então, o primeiro ponto, que é do verso 18, né? Vidura, agora sendo instruído pelo seu mestre espiritual, né? Que é Maitreya Muni, ele percebe que há uma falsa percepção, que ele tinha uma falsa percepção desse mundo, ok? Da criação da natureza material.
E esse é um defeito da jiva, da alma espiritual corporificada, ou corporificada na matéria, né? São dois problemas que a alma espiritual ela encontra nesse mundo. O primeiro, ela tem a tendência a se enganar. E o segundo, ela tem a tendência a enganar os outros. Por que que ela tem essa tendência a se enganar? Porque os nossos sentidos e a nossa mente material, essa mente cognitiva que nós temos, como a gente pode perceber, elas são de natureza material e, portanto, elas são imperfeitas. Os nossos sentidos, eles são imperfeitos, ok? Então, existem três formas de nós obtermos conhecimento nesse mundo material, né? A primeira forma de nós obtermos conhecimento nesse mundo material se chama pratyaksha, né? O que significa pratyaksha? Pratyaksha significa percepção sensorial, né? Então, é tudo aquilo, a gente obtém conhecimento através de tudo aquilo que a gente vê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente prova. Então, por exemplo, como é que eu olho uma fruta, né? Como é que eu sei que essa frutinha está doce, né? Como é que eu vou saber se essa frutinha ela está doce, né? Então eu vejo várias frutinhas assim, eu vejo as frutinhas assim verdes e as vermelhas, né? Então, porém, isso é uma... Mas ao experimentar a frutinha vermelha, eu chego à conclusão que a frutinha vermelha, ela é doce. Mas ao experimentar ela, eu percebo que ela é ácida, como as verdes. Por que isso acontece? O primeiro ponto, e aí esse exemplo eu vou retomar logo depois, o primeiro ponto é que os nossos sentidos, eles são imperfeitos. A percepção que nós temos do mundo não reflete o mundo. Nós, como diz um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, Kant diz que nós não percebemos o mundo como ele é. Nós percebemos o mundo como nós somos, né? Então, todo o conhecimento científico, ele é baseado em quê? Em pratyaksha. Em obter conhecimento através da percepção sensorial, né? É através da observação. A ciência se baseia toda baseada nesse sentido. Então, qualquer afirmação que você faça cientificamente, você tem que demonstrar para que isso possa ser percebido pelos sentidos, ok? É o conhecimento empírico, ok? Então, qual é o grande problema? O problema é que os nossos sentidos, eles são imperfeitos. Quando a gente olha, por exemplo, o Sol, a nossa visão nos diz que o Sol, ele não é maior do que uma moeda. A gente olha para um Sol e o Sol é o tamanho de uma moeda. No entanto, a gente sabe, através de investigações, que o Sol é gigantesco. Então, o primeiro ponto é que os nossos sentidos nos enganam, né? Isso também é muito comum. Por exemplo, se a gente estiver numa estrada ou num caminho e a gente tiver uma corda no meio do caminho, né? No primeiro momento, o que a gente vai achar que é? Uma cobra. Por quê? Porque os nossos sentidos estão dizendo que é uma cobra, mas porque não tem luz suficiente, né? Mas quando a gente chega perto, a gente percebe que na verdade é uma corda. Então, durante todos os dias e o tempo todo, os nossos sentidos, eles nos enganam,
né? A gente tem a percepção do mundo, mas é uma percepção limitada. E o que que a ciência ela faz? Ela desenvolve toda uma série de próteses, né? Para que a gente possa ter um aumento da nossa percepção sensorial, para que a gente possa ter uma visão mais ampla do mundo que nos cerca, né? Só que, mesmo com essas próteses, mesmo com, por exemplo, telescópio, com microscópio, com aparelhos para você ouvir mais, né? Mesmo com isso tudo, né? A ciência ela tem uma limitação, porque a capacidade e a percepção sensorial ela tem um limite. Por exemplo, quando a gente olha para o espaço, há uma limitação de até quando, até onde que os telescópios eles conseguem alcançar, né? Por exemplo, se a gente for em direção aos mares, né, existe uma limitação do quanto que a gente consegue perceber dos mares, né? Então, o primeiro ponto é o conhecimento, ele pode ser obtido através da percepção sensorial, e esse é o conhecimento científico, é o conhecimento que a gente obtém através da nossa percepção sensorial, né? Mas, como eu disse, os nossos sentidos materiais eles são imperfeitos e eles nos enganam o tempo todo. A segunda forma de obter conhecimento se chama anumana. Anumana pramana, né? Anumana significa especulação mental, né? É o conhecimento que você obtém através da especulação mental, da extrapolação. Então, por exemplo, né, quando a gente vai até uma árvore, e aí voltando ao exemplo anterior das frutinhas, quando você vai até uma árvore, a árvore ela tem várias frutinhas verdes e vermelhas, né? E aí o que que você faz? Você começa a experimentar as verdes e as vermelhas. Conforme você vai experimentando, você vai percebendo que as frutinhas vermelhas, elas têm sabor doce, né? No caso de uma pitanga, por exemplo, as vermelhinhas têm sabor doce e as verdinhas, elas são extremamente ácidas. E aí você experimenta isso também, por exemplo, com uma maçã, né? As maçãs verdes são ácidas e as maçãs vermelhas são doces. E aí você vai experimentando várias frutas e aí você vai obtendo o conhecimento de que? Qual é o conhecimento? As verdes são ácidas. As vermelhas, elas são doces. Mas aí você pode se deparar com uma fruta que você nunca viu na sua vida. E existem frutas verdes e existem frutas vermelhas. E aí, por causa da minha experiência anterior, eu olho para todas aquelas frutas e eu concluo, pela minha experiência, de que as verdes são ácidas e as vermelhas são doces. Mas isso é o que eu estou especulando. Mas eu só vou saber se ela é doce mesmo se eu experimentar. E aí, quando eu pego uma delas para experimentar, eu percebo que elas também são ácidas. Então, assim como os nossos sentidos, eles são imperfeitos, a nossa capacidade de especulação mental, ou de perceber as coisas através da especulação mental, ela também há uma tendência, existe um erro aqui. Então, há uma tendência de nós nos enganarmos, né? Essa especulação mental é, por exemplo, você vê ao longe, numa montanha, fumaça, correto? A gente vê fumaça. Então, porque você vê a fumaça, você conclui que naquele local existe fogo. Esse é Anumana Pranama, né? Então, Pratyaksha, que é o obter conhecimento através dos sentidos, é a base da ciência ocidental, ok? Enquanto que a Anumana, né, ela é a base da filosofia. É a base da filosofia, é a base da psicologia, é a base da sociologia. Então é através do quê? Da especulação mental.
Então essas são as duas principais formas de se obter conhecimento. E aqui no Ocidente não se conhece outra forma de se obter conhecimento senão dessas duas formas, ou percepção sensorial ou especulação filosófica. Então todo o conhecimento que o Ocidente construiu, ele é completamente baseado nessas duas formas de obter conhecimento. Porém, como eu disse, os nossos sentidos são imperfeitos e eles tendem a nos enganar. O segundo defeito da alma é a tendência a enganar os outros, né? Então, como nós nos enganamos e acabamos chegando a conclusões falsas, a gente acaba transmitindo esse conhecimento falso para frente. E aí as outras pessoas que são crédulas, elas acabam aceitando esse conhecimento como se fosse verdadeiro, quando na verdade ele é um conhecimento falso, né? Então aqui Vidura, ele está confessando para Maitreya de que a percepção que ele tinha da natureza material estava completamente equivocado, né? Ele fala aqui, ó: meu caro senhor, sou-te grato porque agora posso entender que esta manifestação material não tem substância, ou seja, que a materialidade ela não é eterna, apesar de parecer real, né? E aqui Maitreya ele está experimentando a terceira forma de obter conhecimento. E essa é a forma perfeita para se obter conhecimento, que se chama Shabda Pramana. Shabda Pramana é a revelação. É a revelação. É tudo aquilo que se encontra escrito nas nossas escrituras. Por quê? Para que nós possamos obter conhecimento perfeito, é necessário que quem vai dar esse conhecimento não tenha esses dois defeitos, que é se enganar e enganar os outros. E quem é essa pessoa que está à parte disso tudo e que não se engana e não engana os outros? É o próprio Senhor, é o próprio Deus, o próprio Krishna. Então, o que Krishna ele faz? Ele, sabedor de que as almas espirituais condicionadas, elas têm inerentemente esses dois defeitos de se enganar e de enganar os outros, ele revela esse conhecimento através dos Vedas. Ele próprio vai revelando esse conhecimento, né? Isso fica muito evidenciado, né? Isso fica muito evidenciado lá no começo do capítulo 4, da Bhagavad Gita, no qual Krishna, no primeiro verso da Bhagavad Gita, ele fala: a personalidade de Deus, Sri Krishna, disse: ensinei essa imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol, Vivasvan. E Vivasvan ensinou-a a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou a Ikshvaku. No verso seguinte, que é o verso 2 do 4º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna fala: esta ciência suprema foi então recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na desta maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida, e, portanto, a ciência como ela é, parece ter sido perdida. Então, quando Krishna começa a dar o conhecimento da Bhagavad Gita para Arjuna, e ali é a chamada
revelação direta, né? É Shabda Pramana. Krishna, ele se reúne com Arjuna e vai dando esse conhecimento. Ele vai explicando para Arjuna o que é karma, o que é dharma, o que é artha, o que é moksha, que é a liberação. Ele vai explicando o que é jnana, e ele principalmente, na Bhagavad Gita, ele explica para Arjuna o que é bhakti, né? Na Bhagavad Gita, Krishna, ele vai responder às perguntas que as pessoas têm e que toda a humanidade se faz, né? A primeira pergunta: quem sou eu? Né? Primeira pergunta: quem sou eu? Essa é uma pergunta que nem a ciência, nem a filosofia ela consegue responder, né? Quem sou eu? Segundo: o que é esse mundo que está à minha volta? Né? O que é essa existência que está à minha volta? Terceiro, né? Qual é a minha relação com esse mundo material? Por que eu estou aqui nesse mundo material? E qual é a minha relação com ele? Terceiro, quarto, quem é Deus? Quinto, qual é a minha relação com ele? Então, todas essas perguntas, que nem a ciência, nem a filosofia ela consegue explicar, né? Krishna ele vai revelar isso na Bhagavad Gita. E Vidura está fazendo a mesma coisa aqui, e Maitreya está fazendo a mesma coisa aqui com Vidura. Mas Krishna ele vai explicando para Arjuna, né, esse conhecimento, ou seja, ele vai revelando esse conhecimento, né, mas ele explica para Arjuna. Lá atrás, eu já expliquei esse conhecimento para o Deus do Sol, Vishvasvana. Então Krishna frequentemente ele faz essa revelação desse conhecimento. Frequentemente ele vem a esse mundo para restabelecer esse conhecimento. Krishna ele fala isso assim na Bhagavad Gita, né? Sempre, toda vez que houver um declínio na religiosidade, né, eu próprio desço a esse mundo para restabelecer os princípios religiosos, para restabelecer esse conhecimento. Por quê? Porque nesse verso da Bhagavad Gita, Krishna ele fala que eu revelei esse conhecimento para o Deus do Sol, Vishvasvana, e aí a sequência ela é muito interessante, porque Vishvasvana ele transmite esse conhecimento para o seu filho, Ikshvaku. Ikshvaku transmite esse conhecimento para Manu. Manu transmite esse conhecimento, e assim o conhecimento, esse conhecimento que é revelado por Krishna, ele vai sendo transmitindo de mestre para discípulo. Então você tem o mestre que recebeu esse conhecimento do próprio Senhor Supremo e que por sua vez vai transmitir para o seu discípulo. E no futuro o seu discípulo vai pegar esse conhecimento e vai transmitir também novamente para um outro discípulo. Essa é a corrente de sucessão discipular que se inicia em Krishna e vai descendo até nós. Então, esse é o conhecimento perfeito. Esse é o conhecimento que ilumina. E é esse conhecimento que Maitreya está transmitindo para Vidura. Mas o que é interessante é que Krishna também, nesse segundo verso da Bhagavad Gita, do quarto capítulo da Bhagavad Gita, Krishna ele fala que por algum motivo essa sucessão discipular ela se rompeu e esse conhecimento ele se perde, né? Esse é um outro problema também, e é um problema de Kali Yuga, é um problema inerente à humanidade. À medida que o conhecimento ele vai sendo transmitido, ele tem que ser transmitido sem especulações mentais. Ele tem que ser transmitido do mesmo jeito que ele foi recebido. Se houver pequenas variações na transmissão, depois de algumas gerações, o que acontece é que esse conhecimento ele acaba se perdendo. E isso é inerentemente. Então Krishna
Ele fala isso. Eu revelei isso lá atrás, mas por algum motivo esse conhecimento ele se perdeu. Ele se perdeu por causa da especulação mental. Aos poucos, devido ao contato com o mundo material, esse conhecimento ele vai se contaminando com a especulação mental, né? E aos poucos ele vai se perdendo, né? Infelizmente é assim. E aí precisa que o Senhor retorne a esse mundo para reestabelecer esse conhecimento, como ele fez com Arjuna aqui, né? A gente vai observar isso também. Por exemplo, a ciência do Srimad Bhagavatam, ela inicialmente ela foi transmitida para o Senhor Brahma, né? Pelo próprio Vishnu. Mas apesar de Vishnu transmitir todo esse conhecimento para o Senhor Brahma, durante a vida do Senhor Brahma, ele próprio ele começa a se confundir nas suas especulações mentais, né? E essas especulações às vezes são tão fortes que, como ele é o criador secundário do universo, às vezes ele se confunde e ele acha que ele é o próprio Deus e ele esquece que existe um Deus, né? Mas como o Senhor é muito misericordioso, o Senhor frequentemente dá a oportunidade ao Senhor Brahma para que ele retome o seu caminho natural. Então, tanto esse verso quanto o verso seguinte, eles estão tratando de um assunto que é essencial, né? O verso seguinte, que é o verso 19, é: servindo aos pés do mestre espiritual, tornamo-nos aptos a desenvolver êxtase transcendental no serviço à personalidade de Deus, que é o imutável inimigo do demônio amado e cujo o serviço subjuga nossas aflições materiais. Então, todos esses dois versos, eles tratam aqui do mestre espiritual, né? Então, uma das coisas, e isso eu falo sempre em quase todas as aulas que eu dou, um dos princípios da literatura védica, que é esse conhecimento revelado, né? Esse conhecimento que é revelado por Krishna, um dos princípios desse conhecimento é que não há espaço para autodidatismo. Não há espaço. A pessoa não pode pegar essas escrituras, né, esse conhecimento que foi revelado por Krishna, e ela sozinha ler lá e aí ela começar a tentar entender o que Krishna está falando. Por quê? Porque para compreender o conhecimento que aqui se encontra, para compreender o que se encontra aqui, é necessário que a pessoa esteja livre de vários anartas e várias imperfeições, principalmente especulação mental. Então, quando nós iniciamos o processo para a consciência de Krishna, a nossa mente e a nossa inteligência, ela ainda é muito contaminada pela energia material. Principalmente a nossa inteligência é o que se chama de inteligência material. Mas para que nós possamos compreender as palavras que se encontram nessas escrituras, é necessário ter o que se chama de buddhi. Buddhi é a inteligência espiritual. É uma inteligência que está além dessa inteligência intuitiva que nós temos, que é a inteligência que os filósofos e os cientistas se utilizam. É uma inteligência que começa a compreender as coisas sob uma outra perspectiva. Mas como é que a gente desenvolve essa inteligência espiritual? Essa inteligência espiritual ela só pode ser desenvolvida através do processo de sadhana, através do processo de prática de vida espiritual. E de todos os processos de sadhana que nós realizamos,
o mais importante, né, é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. À medida que nós vamos praticando o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, nós vamos desenvolvendo essa inteligência espiritual e que vai nos capacitar a compreender o que está escrito nessas escrituras. Mas, e aí, onde é que entra nessa história o mestre espiritual? O mestre espiritual é a pessoa que, depois de muitos anos praticando o seu sadhana e cantando o Mahamantra Hare Krishna, ele tem essa inteligência espiritual mais desenvolvida. E ele é que vai explicar para nós aquilo que está presente nessas escrituras. Então, por exemplo, quando nós lemos um verso do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam, e logo depois a gente está lendo o significado de Srila Prabhupada, nós estamos nos associando com o mestre espiritual. Aqui, Srila Prabhupada, ele é o mestre espiritual que está explicando qual é o real sentido das palavras de Krishna na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Então, é completamente desaconselhável que as pessoas leiam somente os versos da Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam. Por quê? Porque o significado que está presente ali no verso é a compreensão profunda que uma pessoa que já tem a inteligência espiritual desenvolvida, ela está traduzindo para a gente. Ao passo que se eu ler o verso e eu próprio tentar chegar às minhas conclusões, porque eu ainda não tenho essa inteligência espiritual completamente desenvolvida, as conclusões que eu vou chegar a respeito daquilo, elas podem ser completamente equivocadas. Por isso que nós vamos observar no mundo os diversos tipos de religião. No capítulo 17 da Bhagavad Gita, Krishna ele vai falar sobre os diversos tipos de religião. E ele fala que os diversos tipos de religião, eles se originam numa única religião, que é Bhakti. Mas que à medida que essas diversas religiões, que Bhakti, que é o Sanatana Dharma, que é essa religião original, vai entrando em contato com as pessoas e as pessoas vão entrando em contato com os modos da natureza material, elas começam a especular e elas começam a criar suas próprias versões daquilo que é o Tattva, que é a verdade absoluta. Não existem várias verdades, existe uma única verdade. Porém, por que há tanta diversidade? Porque as pessoas acabam especulando sobre a verdade. Eu acho que é assim. A minha realização é que é assim, né? E ciência espiritual, ela não é na base do eu acho, ou essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Ciência espiritual, como Srila Prabhupada diz, ou é ou não é. Porque porque eu acho. Não. Eu acho é para as redes sociais. Para conhecimento espiritual, é necessário que nós tenhamos a guia de um mestre espiritual, de um guru genuíno, de uma pessoa que tem essa inteligência espiritual desenvolvida em consequência da sua prática de sadhana bhakti, né? Inclusive no próprio 4º capítulo da Bhagavad Gita, né? Krishna ele vai falar no verso 34: Tadvidi pranipatena pari prasnena sevaya upadekshanti te gyanam gyanina statua darshinaha. Então o que Krishna ele fala nesse verso aqui? Ele fala: tenta aprender a verdade,
tátua, né? Krishna, ele fala isso, né? Tátua, né? Ganina estátua da Arshinaha. Tenta aprender essa verdade aproximando-te de um mestre espiritual genuíno. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque eles viram a verdade. Gyanina Stata Darshana. Darshana vem de Darshana, ou seja, percepção, né? Então, que esse conhecimento que elas obtiveram, elas viram, mas viram com o quê? Com os olhos espirituais, com conhecimento espiritual. Então, Krishna, ele está estabelecendo aqui no quarto capítulo da Bhagavad Gita, no verso número 34, né, que a gente não pode buscar esse conhecimento pelo nosso próprio esforço. Que a gente só vai obter esse conhecimento através da intervenção de um mestre espiritual. E aí Krishna, ele está falando aqui, tenta aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual, que é o que Vidura fez aqui com Maitreya. Vidura, ele tinha dúvidas sobre várias coisas, ele se aproxima de Maitreya, ok? E aí o que Vidura faz na sequência? É a mesma coisa que Krishna está recomendando aqui na Bhagavad Gita. Faze-lhe perguntas com submissão. O que é fazer perguntas com submissão? É fazer perguntas. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas para desafiar ou para testar a outra pessoa, para testar o seu conhecimento. Isso é ofensivo para com o mestre espiritual. A gente tem que partir do princípio que aquilo que o mestre espiritual está falando, ele está falando baseado nas escrituras, que é o conhecimento revelado. E, portanto, a gente tem que fazer perguntas submissas ao mestre espiritual. São perguntas em que o meu estado de atitude para com o mestre espiritual é de avidez pelo conhecimento que ele vai me transmitir. E esse conhecimento que ele vai me transmitir não é a opinião pessoal dele. Ele vai transmitir o conhecimento daquilo que ele aprendeu nas escrituras e que ele vivenciou através da sua prática espiritual. Porque são duas formas, dois conhecimentos. Um é o Jnana, que é o conhecimento teórico, e o Vijnana, que é o conhecimento realizado, é o conhecimento que a pessoa viveu. Então, o mestre espiritual é a pessoa que, depois de muitos e muitos anos fazendo sadhana, aquele conhecimento que ele obteve do seu mestre espiritual também, ele começa a vivenciar aquelas palavras, aquelas experiências que estão sendo ditas ali. E aí aquele conhecimento que inicialmente era teórico, ele se torna um conhecimento prático. E aí aquilo introjeta na pessoa. Então, quando o mestre espiritual ele fala, ele está falando não somente do conhecimento teórico, mas da experiência que ele teve ao aplicar aquele conhecimento na sua vida pessoal. Por isso que muitas vezes Srila Prabhupada chama a consciência de Krishna de ciência. Por que ele chama isso de ciência? Porque da mesma forma que um cientista ele realiza uma experiência e ele obtém algumas conclusões, ele descreve como é que você pode realizar aquela mesma experiência e aí você vai chegar às mesmas conclusões que ele. Da mesma forma, o processo da consciência de Krishna, né, ele é descrito. Então, se você seguir a mesma metodologia do mestre espiritual, um dia, se você praticar esse sadhana seriamente, você vai realizar as mesmas coisas que o seu mestre espiritual realizou. Você vai conseguir ter o quê? A visão, ter a visão da verdade.
Essa, né, Jnana Tattva Darshina, ela é obtível através do processo de sadhana. Então, o primeiro ponto é fazer perguntas submissas para o mestre espiritual, estando ávido por obter o conhecimento. E que é o que Vidura está fazendo aqui. Vidura faz toda uma série de perguntas para Maitreya, e Maitreya começa a explicar essas coisas para Vidura. E aí chega um determinado momento, o que Vidura faz? Agora posso entender que essa manifestação material não tem substância, apesar de parecer real. Então ele anteriormente ele achava que era real, e agora, tendo a sua consciência iluminada pelas palavras do seu mestre espiritual, ele começa a compreender que antes ele estava equivocado, mas que o seu mestre espiritual está lhe transmitindo o conhecimento verdadeiro, né? Esse é o ponto. O outro ponto sobre perguntas submissas é que as perguntas que são feitas ao mestre espiritual, elas não devem ser perguntas somente de curiosidade, né? Ah, mestre, o que eu faço da minha vida? Ah, mestre, será que eu compro uma casa agora? Mestre, será que eu troco de emprego? Mestre, será que eu troco de carro? Mestre, eu estou com problemas com os meus filhos. O que eu devo fazer? Não, essas, muito embora o mestre espiritual muitas vezes, misericordiosamente, te dá orientação sobre a sua vida familiar, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida pessoal, esse não é o propósito da relação do discípulo com o mestre espiritual. A relação do discípulo com o mestre espiritual, ela deve ser uma relação baseada em compreensão espiritual. Então, as perguntas que eu for fazer para o meu mestre espiritual são perguntas que eu devo fazer para quê? Para o meu avanço espiritual. São perguntas como, por exemplo, mestre, como é que eu faço para praticar um sadhana melhor? Como é que eu faço para cantar o Mahamantra Hare Krishna melhor? Além do canto do Mahamantra Hare Krishna, eu devo me engajar em adoração de deidade? Mestre, na adoração de deidade, eu posso fazer isso assim, 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 assim? Quais são os devotos com quem eu vou me associar? Quem são as pessoas com quem eu vou me associar? São essas perguntas que nós devemos fazer ao nosso mestre espiritual, né? Perguntas que estão diretamente relacionadas ao nosso avanço espiritual. Krishna também ele vai falar aqui nesse verso da Bhagavad Gita, além de fazer-lhe perguntas de submissão, ele fala, presta-lhe serviço, presta serviço ao mestre espiritual, né? Essa é uma atitude importante também, é prestar serviço ao mestre espiritual. Mas prestar serviço ao mestre espiritual significa o quê? Eu tenho que viajar até onde está o meu mestre espiritual para ficar lá cuidando do meu mestre espiritual, cozinhando para o meu mestre espiritual, lavando as roupas do meu mestre espiritual, pintando a casa do meu mestre espiritual, etc. Você pode fazer isso, isso é um serviço que você pode prestar para o mestre espiritual. Mas aqui nesse verso especificamente, não é sobre isso que está tratando. Está tratando sobre qual é o serviço que você pode prestar para o seu mestre espiritual na missão do seu mestre espiritual. Então, para a missão do nosso mestre espiritual, por exemplo, né, a coisa que o nosso mestre espiritual mais deseja é que nós avancemos em consciência de Krishna. Então, o maior serviço que você pode prestar para o seu mestre espiritual é você cantar as suas 16 voltas de japa. É você sentar ali e cantar todas as 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna. Porque o mestre espiritual é a pessoa mais ávida para que você avance na sua vida espiritual. Especificamente, no caso de Srila Prabhupada, né, a missão de Srila Prabhupada é levar o cantar do Mahamantra Hare Krishna e esse conhecimento espiritual
para o maior número de pessoas possíveis. Essa é a missão de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada diz que essa é a missão dele. Então, nesse sentido, nós que somos discípulos de Srila Prabhupada, né, estamos na casa de Prabhupada, devemos nos esforçar para levar essa mensagem até as outras pessoas. E a instrução que Srila Prabhupada nos dá é: distribuam os meus livros. Então era um desejo de Srila Prabhupada, era um pedido que ele fazia aos seus discípulos, para que esses livros que ele escreveu fossem distribuídos para o maior número possível de pessoas. Então nós também devemos, em algum momento, tentar distribuir esses livros. Mas eu não consigo ir para a rua para entregar livros para as pessoas diretamente, eu sou muito tímido. Não tem problema. Faz o seguinte, eu conheço vários devotos que têm essa prática. Eles compram junto à BBT alguns livros e às vezes eles vão assim, por exemplo, num consultório médico. Aí pega e deixa um livro ali na sala de espera do consultório médico. Ou ele vai em um colégio e aí deixa num balcão do colégio, ou faz a doação desses livros para uma biblioteca. Mas nós devemos sim distribuir esses livros, devemos entregar esses livros, porque isso vai dar satisfação ao mestre espiritual, né? O terceiro ponto, o outro ponto sobre o mestre espiritual é que seguir as ordens do mestre espiritual e agradar ao mestre espiritual, principalmente praticando seu sadhana todos os dias, e no caso de Srila Prabhupada distribuindo seus livros, é que o mestre espiritual vai ficar satisfeito com você. E se o mestre espiritual ficar satisfeito com você, Krishna também vai ficar satisfeito. E Krishna ficando satisfeito, todas as coisas na sua vida começam a ficar auspiciosas. A sua vida começa a ficar mais iluminada e auspiciosa, né? Então, é uma conjunção de coisas, né? Então, eu canto a minha japa, eu agrado ao mestre espiritual, e assim a minha vida começa a se tornar uma vida digna, uma vida mais proveitosa, uma vida cheia de realizações pessoais e principalmente realizações espirituais, né? E é por isso que nesse outro verso, né, no verso 19, servindo aos pés do mestre espiritual, tornamo-nos aptos a desenvolver o êxtase transcendental no serviço à personalidade de Deus. A gente vai prestar um serviço perfeito a Krishna, que é o imutável inimigo do demônio Mado e cujo serviço subjuga nossas aflições materiais. Então, à medida que a gente vai praticando esse processo, a gente vai ficando cada vez menos aflito com o mundo material e as suas dinâmicas. E aí a nossa vida vai se tornando cada vez mais plena e virtuosa. Então, aqueles que têm o seu mestre espiritual, sigam as instruções do seu mestre espiritual, cantem o seu Mahamantra Hare Krishna. Para aqueles que ainda não têm o mestre espiritual, se abriguem nas palavras de Srila Prabhupada, nos seus comentários, porque ali Srila Prabhupada está instruindo diretamente. Então eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que me ouviram, né? E todas as glórias de Srila Prabhupada. Bhaktinval, Hare Krishna, Euler, reverências. Iskon Rio, provavelmente é Prabhu Paravyoma. Eu gostaria de agradecer a todos que me ouviram. Eu gostaria de deixar dois recados que são importantes, né? O primeiro é que o Templo do Rio de Janeiro, ele vem fazendo uma campanha, né, para poder trazer as deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra da parte superior, né, aquela parte que fica em cima da lojinha, de volta para o lugar onde hoje funciona o restaurante, né?
E para isso é necessário fazer uma reforma naquele telhado, né? Porque ali tem goteiras, etc. Então, na verdade, os devotos eles querem, os devotos, a administração do Templo do Rio de Janeiro quer fazer esse translado das deidades lá para baixo. E para isso eles precisam de muitas doações, precisam de pessoas que possam ajudar, né? Então, se você puder ajudar o Templo do Rio de Janeiro, há uma campanha que está sendo feita, você pode doar, fazer doação, para que a gente possa trazer Jagannatha Baladeva Subhadra, Gaura Nitai de volta para um lugar mais confortável em que os devotos, uma quantidade maior de devotos possa se congregar, porque na parte de cima é relativamente muito apertado, né? Então aqui no Facebook da ISCOM Rio tem essa informação. O segundo ponto é que a Secretaria de Sancta, né? A Secretaria de Sancta do Brasil, em parceria com a BBT, eles estão tentando imprimir 10 mil Bhagavad Gitas. Serão 10 mil Bhagavad Gitas. E o preço de cada Bhagavad Gita vai custar R$15, né? São aqueles Bhagavad Gitas pequenos, né? Em edição de bolso, mas o preço é assim, é imbatível, né? Então, quem puder, quem tiver interesse em comprar esses Bhagavad Gitas, né? Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo para fazer a encomenda. Você pode encomendar a Bhagavad Gita, é R$15 cada Bhagavad Gita, e a gente precisa de 10 mil Bhagavad Gitas para poder fechar nesse preço, e a gente tem essa meta, né? Então é muito importante a gente fazer isso. Então tá aqui o meu telefone pessoal através do WhatsApp, ok? E vocês podem me mandar mensagem que eu vou encaminhar para vocês, para a pessoa que está fazendo essa organização, ok? Bom, e por fim tem uma pergunta aqui do Marcelo Magalhães, né? De onde vem o ânimo para manter o sadhana sempre austero? Então, Marcelo, na verdade é o seguinte, a gente não pode pensar assim que o sadhana ele tem que ser austero. Na verdade, o processo da consciência de Krishna ele não é um processo austero, né? Ele é um processo alegre, né? Inclusive Krishna ele fala isso também na Bhagavad Gita, né? Lá no nono capítulo ele fala Raja Vija, Raja Gurya, Pavitran e Dan Uttama Pratyaksha Vagama Dharmyo Susukam Kartum Avyayam. Então o que isso quer dizer? Que esse processo da consciência de Krishna ele é um processo que é muito alegre, ele é muito feliz em si mesmo, né? E ele dá muita satisfação para quem pratica. Então, o principal processo da consciência de Krishna, né? Ele é o processo que foi ensinado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o Sankirtana, é o canto congregacional. Então, o principal processo é você ir até o templo para cantar o Mahamantra Hare Krishna junto com outros devotos. Então, assim, na verdade não é uma austeridade, é algo que dá muito prazer, né? Você vai para lá para cantar, né? O outro processo é você, antes de você comer qualquer alimento, é você oferecer esse alimento para Krishna, né? Para que esse alimento se transforme em prasada, né? Que é a misericórdia de Krishna, que é o alimento espiritual. Então isso também faz parte do sadhana. O sadhana faz parte de você ir lá no templo para cantar, e também faz parte você oferecer a boga, o alimento, para Krishna,
E aí você toma a praçada e isso dá satisfação em quê? Dá satisfação no teu olfato, o teu paladar, dá satisfação espiritualmente falando, e isso satisfaz a Krishna. E se você estiver tomando aquela praçada ali, acompanhado de outros devotos e conversando, isso dá muito prazer. Então o sadhana, assim, é um equívoco a gente achar que o sadhana ele é algo que assim que é muito austero, que claro, você tem que cantar ali o Mahamanta Hare Krishna, né? Você tem que sentar ali e cantar o Mahamanta Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas à medida que no começo pode ser que a alma, a mente, ela não sinta prazer nessa atividade e aí ela vai querer te desviar para outras atividades, né? Mas à medida que você vai praticando, que você vai cantando o Mahamanta Hare Krishna, mais e mais você vai sentindo satisfação naquilo, você vai sentindo prazer. E aí, assim, vai ficando cada vez melhor, né? Austeridade, na verdade, não é para causar sofrimento. A austeridade é quando você rejeita aquilo que é desfavorável para a tua prática de serviço devocional. É yamas e niyamas, né? É aceitar tudo que é favorável para o teu serviço devocional. Então, por exemplo, ir ao templo para ver as deidades. Ver as deidades é uma coisa linda, que dá muito prazer, né? Isso é sadhana, né? Cantar junto com outros devotos, isso também é sadhana. Então, dá prazer. Ouvir uma boa aula, isso também dá prazer, né? A gente tem que fugir um pouco desse conceito judaico-cristão de que para você fazer algo espiritual a gente tem que sofrer. Não. A vida espiritual ela é algo feliz. É algo feliz e que dá muito prazer. Tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que eu recomendo muito. Ah, mas eu não consigo cantar ali as minhas 16 voltas de japa. Para mim é muito difícil, porque eu sento ali e é uma dificuldade enorme. Então faça o seguinte, né? Um dos processos mais, porque na verdade o cantar do Mahamanta Hare Krishna, ele faz parte de uma etapa chamada Bhajana Kriya, que é quando você faz os processos, né? Mas tem uma etapa que é antes, que se chama Sadhu Sangha, se associar com pessoas santas. Se associar com pessoas que estão praticando já esse processo. Como a gente faz quando a gente lê esses livros aqui, a gente está se associando com o Srila Prabhupada. E a gente sente prazer. Então, se você não consegue cantar o teu Mahamanta Hare Krishna ali, a tua japinha todos os dias, né? Não deixe de ir ao templo. Vá até o templo para estar junto com outros devotos, para estar junto com outras pessoas que praticam esse processo. Porque assim o entusiasmo de um entusiasma o outro. Eu te garanto que se você começar a se associar com os devotos, ir até o templo para cantar no Kirtana, você aos poucos você vai conseguir cantar o Mahamantra sozinho na sua japa. E você vai conseguir cantar as 16 voltas de japa, não tenho dúvida nenhuma, né? Euler Martins, Prabhu, obrigado pelos ensinamentos e sua disponibilidade em nos instruir nessa excelente aula. Qual o seu nome para salvar o contato telefônico? Meu nome é Mayapur Chandradasa. Mayapur Chandradasa, né? Os Bhagavad Gitas ainda não estão disponíveis, Euler. Na verdade, o que está se fazendo é uma campanha de arrecadação. E quando se tiver esse dinheiro para imprimir os 10.000 Bhagavad Gita, aí vai se imprimir esse Bhagavad Gita e vai se enviar para as pessoas que fizeram essas contribuições. Ok? Então eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Todas as glórias, Srila Prabhupada.